Olá, caminhantes aprendizes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Uma alegria imensa estar perto de vocês, interagir com vocês todas as manhãs, refletindo o Evangelho juntos, orando uns pelos outros, através do programa Oração de Cada Dia da Web Rádio Caminhante Aprendiz. Caso você ainda não instalou o aplicativo, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você fazer esse download, tá bom? Se você não assistiu o último vídeo, que foi sobre use os seus dons para servir, você pode assistir esse vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima, é só você clicar nele para você então assisti-lo inteiro. E foi nesse vídeo que a Grace fez um comentário. Ela disse o seguinte: Rodrigo, você comunica tão bem as realidades e verdades do Evangelho de forma simples e sensata que fica tão fácil de entender. Como foi com esses ensinos de Pedro, que se aplicam, se encaixam na nossa vida e nos desafiam a amadurecer, colocando o amor em ação na direção do nosso próximo? Simples, como Jesus fazia, que nos levará a viver uma vida digna, sábia, nos transformará e nos salvará de nós mesmos. Gratidão. Grace, se tem uma coisa que eu acho muito importante nessa caminhada, na direção do ensino de Jesus, é de fato lidarmos de forma prática com os conteúdos do Evangelho. O Evangelho não pode ser para a gente apenas uma abstração. O Evangelho não pode ser para nós como uma filosofia que apenas atinge o nível da mente, da racionalidade, do intelecto, de tal maneira que a gente apenas fique pensando sobre os conteúdos e aquilo se torne apenas um conjunto de crenças estabelecidas na mente, sem nunca se transformar em algo concreto, real, visível, na direção do outro. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. A gente vai falar sobre isso quando a gente ler a carta de Tiago, que disse que a fé sem obras é morta. Mas é um cuidado importantíssimo que a gente precisa ter, justamente porque Jesus, ele sabia combinar muito bem essas coisas. Uma consciência unida a uma prática de vida constante na direção do outro. É um nível de consciência que se encarna. É um tipo de mentalidade que vai vivendo a experiência de se doar, de dar as mãos, de estender a mão para o próximo. Então, eu acho que é extremamente importante essa realidade ser posta como pregação, como fizemos ontem, justamente por causa disso, para a gente ir vencendo esses bloqueios que a gente tem, esses bloqueios práticos. E eu arrisco dizer para você que tem muitas pessoas que vivem exatamente dessa maneira. Olha, eu ouço coisas legais, eu aprendo coisas legais, eu abasteci a minha mente com coisas bem bacanas, com o Evangelho de Jesus. No entanto, parece que existe um bloqueio, parece que existe um empecilho, um muro entre a mente e a mão. É como se houvesse uma dificuldade de aplicar de maneira prática no cotidiano aquilo que tem vivido na mente, na experiência intelectual. E me parece que nós fomos criados para darmos bons frutos. Jesus disse: todo ramo que estando em mim dá fruto, eu podo, eu limpo, eu corto aquilo que é excedente, aquilo que está impedindo de frutificar, para que frutifique a 100 por 1. E cada vez mais. Então, isso é maravilhoso. Que bom que você está nessa jornada juntamente comigo e com tantos outros, que a gente continue nessa direção. E como você falou, com certeza isso vai nos salvar de nós mesmos. Uma alegria ter você
como irmã na caminhada, tá bom? Você, o Abel e tantos outros queridos. Se você que está assistindo esse vídeo está aqui pela primeira vez, peço a você que se inscreva aqui no canal, ative os sininhos das notificações, faça como a Grace, deixe o seu comentário no final aqui desse vídeo, para que a gente possa interagir no próximo vídeo a partir dos seus comentários, tá bom? Vamos lá para a nossa reflexão de hoje, na oração de cada dia. Bora lá! Tá aí para vocês, Marisa Monte com a música Não é Fácil. Não é fácil. Queridos, nós estamos todos os dias debruçados sobre a primeira carta de Pedro, e isso nas últimas semanas, e ontem falamos a respeito de dons espirituais. Falamos a respeito de capacitações da graça de Deus, que nos oferece uma possibilidade de serviço. Eu sei que há muitas pessoas que falam de dons para falar de importâncias. Há várias pessoas que pegam suas capacidades pessoais e transformam aquilo em um valor pessoal para se sobressair diante dos demais. Mas no reino de Deus e no Evangelho de Jesus, a gente aprende que tudo que a gente ganhou da graça de Deus é para servir, é para repartir, é para ajudar, para ser um instrumento a mais para refrigerar o coração do outro. Por isso falamos ontem sobre utilizar os dons para servir, para ajudar, para fortalecer o outro. Depois que Pedro falou sobre aquilo que lemos ontem, olha, se alguém tem a capacidade de falar, que faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus provê, de forma que em tudo Deus seja glorificado mediante Jesus. Pedro vai trazer à tona de novo aquele tema que a gente já conversou alguns dias atrás, e por isso eu vou passar um pouco corrido nessa parte. Ele vai dizer: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar vocês, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. São pessoas que falam assim: opa, por que eu estou sofrendo se eu só estou buscando a justiça, o amor, a misericórdia? Por que algumas coisas estão acontecendo comigo se a única coisa que eu quero é fazer o bem, é andar conforme o Evangelho de Jesus? Pedro está dizendo: olha, não se surpreenda. Não se surpreenda com esse tipo de sofrimento, de sofrer por causa do bem. Mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Em outras palavras, é importante que a gente passe por certos sofrimentos e passe por esses processos como Cristo também. Assim como Jesus sofreu e depois foi glorificado e ressuscitou ao terceiro dia, nós passamos também pelos mesmos processos, a gente participa também dos sofrimentos de Cristo, para que logo após esse sofrimento a gente também participe da sua glória e da sua ressurreição. Há pessoas que pensam que a experiência com o Evangelho se resume a comprar um ticket para a eternidade sem sofrimento. Há pessoas que acreditam que seguir Jesus significa seguir aquilo que vai trazer prazer perene, constante alegria, sem nunca passar pela dor. E daí se frustram.
Porque essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é: se abra ao ensino de Jesus e seja então blindado pelas crises da vida. Essa não é a mensagem do Evangelho. Esse é um outro Evangelho que tem se espalhado pelo mundo todo. Esse é um outro tipo de mensagem que nada tem a ver com o Cristo que falou que no mundo teríamos muitas aflições, de que no mundo nós passaríamos pelo mesmo ódio que ele enfrentou, já que nós somos os seus seguidores. Então você está se surpreendendo com o fogo que surge entre você para te provar como se algo estranho estivesse acontecendo? Não, não tem nada de estranho, está tudo dentro do script. Mas você, que sabe o porquê desse sofrimento, que sabe que está sofrendo por causa da verdade, do amor, da misericórdia, se alegre. Porque se isso tivesse acontecendo antes, você diria: olha, eu estou sofrendo por causa do meu pecado. Estou sofrendo porque eu fiz o mal para o outro. Mas se você está sofrendo por causa do bem, se alegre. Você está seguindo os passos de Jesus. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. É porque vocês estão encharcados do Espírito da glória. É por isso que isso incomoda tanto. Incomoda ter alguém tão misericordioso no meio de gente vingativa. Incomoda ter entes do amor em lugares e ambientes em que a manifestação do ódio se transformou em algo comum. Incomoda ter gente que está cooperando num ambiente de extrema competição. Incomoda. Pedro está aqui reproduzindo o que Jesus disse em Mateus 5, no Sermão da Montanha, quando ele disse: olha, bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, da parte de vocês se alegrem, se regozijem, porque grande é a recompensa para vocês nos céus. Porque da mesma maneira perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, e Pedro está dizendo, da mesma forma sofreu Jesus. Se alguns de vocês sofrem, que não sofra como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como um discípulo de Jesus, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso, mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Em outras palavras, quem te colocou nesse negócio de amar, de cuidar, de praticar o bem, foi Deus, não foi? Não foi Deus que te levou a esse caminho? Não foi Deus que construiu isso no seu coração? Não foi Deus que te chamou para esse tipo de vida? Se você está sofrendo por causa do tipo de vida que Deus te conduziu, confie sua vida ao seu fiel Criador. E continue praticando o bem mesmo assim. Entendeu? Não foi Ele que te chamou? Não foi Ele que te levou a amar e a cuidar dos outros? Portanto, se você está sofrendo por causa dessas coisas para as quais Deus te chamou, fique em paz e tranquilo, e confie sua vida ao fiel, ao seu fiel Criador,
e continue praticando o bem. Portanto, apelo aos líderes que estão entre vocês. Apelo àqueles que cuidam das pessoas, daqueles que se manifestam com um desejo hospitaleiro, acolhedor, como um pastor de rebanhos. E eu falo a vocês na qualidade também de um líder assim, de um pastor assim. E como testemunho dos sofrimentos de Cristo que sou, e como alguém que participará da glória a ser revelada, eu apelo a vocês que cuidam das pessoas. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Vocês que exercem algum tipo de influência na sociedade, por causa de Cristo. Você que tem aquelas pessoas que de alguma maneira ouvem o que você fala, procuram em você qualquer tipo de exortação, de conselho, de palavra da graça de Deus. Você que se encontra nessa condição de pastor, de cuidador de pessoas, guarde isso no coração. Pedro dizendo a estes: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Pedro está utilizando um linguajar bastante comum no seu contexto rural, no seu contexto de muitos rebanhos. E ele está dizendo: cuide das pessoas. Leve essas pessoas para o lugar onde elas possam se alimentar fartamente. Não permita que as pessoas que estão próximas de você morram de inanição, morram de fraqueza, porque não encontram palavra de Deus, porque não encontram alimento para a vida. Pelo contrário, tem gente que confia em você, tem gente que está procurando uma luz em você. Cuide dessas pessoas. O rebanho de Deus está espalhado por toda a terra. O rebanho de Deus não conhece limitação geográfica. O rebanho de Deus está espalhado por todos os ambientes da terra, em todas as camadas sociais. Ele não conhece limitações, nem fronteiras, nem religiosas, nem relacionados a nada. O rebanho de Deus está por toda a terra. Você está cuidando de uma parte desse rebanho? Então cuide mesmo. Olhem para esse rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Dedique-se. Dê tempo a cuidar dessas pessoas. Não façam isso por ganância, por dinheiro, pelo amor de Deus. Não faça isso para você ficar bem na fita. Não entre nesse negócio para você se beneficiar por isso de alguma forma. Deixe que os presentes da graça de Deus sejam consequências naturais e nem olhem para isso como se isso fosse um objetivo. Cuide do rebanho de Deus por causa da sua vontade de servir, de amar, de ajudar. Porque da mesma forma você foi amado, ajudado, conduzido pelo amor de Deus. Não transforme o cuidado do próximo em um negócio maligno de lucros para satisfazer os seus apetites gananciosos. Seria um desastre, e é um desastre quando eu encontro pessoas, líderes de grandes multidões, de grupos, de pessoas sedentas pelo amor, de pessoas sedentas pela verdade, de pessoas sedentas
por aquilo que pode conduzi-las na vida, e essas pessoas se utilizam desse poder de influência para matar, para explorar, para roubar, para extorquir, para fazer aumentar a sua propriedade privada, para fazer aumentar os seus bens materiais. Pessoas que não fazem o que fazem por consciência do Evangelho, mas fazem o que fazem porque querem reconhecimento de todas as formas possíveis. Essas pessoas não aguentam ficar nos bastidores. Essas pessoas não aguentam ter poucos seguidores. Essas pessoas não suportam cuidar de 1 ou 2 ou 3, porque para eles isso é como nada. Eles só se manifestam para cuidar das pessoas se for para falar a multidões, se as cadeiras estiverem cheias, se o auditório estiver lotado, porque não conseguem viver isso na sua essência. Quem é pastor do rebanho de Jesus, pastoreia nem que seja um outro ser humano, e se sente feliz e grato por esse privilégio, porque sabe que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Mas estes que fazem por ganância, se forem convidados para falar um auditório pequeno, se recusam a falar. Falam de mau gosto, falam com o mínimo do seu próprio coração, porque estão com seus olhos na grana, no reconhecimento, na popularidade, no quanto aquilo vai aumentar o seu senso de celebridade, e não porque estão interessados no rebanho de Deus. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados. Não sejam dominadores, não sejam manipuladores. Não sejam um ente perverso, impositivo. Se há alguma lucidez no seu pensamento, então mantenha essa lucidez com humildade e não se comporte como um dominador sobre aqueles que lhe foram confiados. Por favor, querido, por favor, pare desse moralismo que tenta impor sobre os outros a sua moral. Para de ser um ente que sobrecarrega com mais cargas ainda as costas do outro. Para de ser um ente que manifesta oferecendo medo e culpa ao outro para que você seja aquele que vai dominar o outro, criando uma dependência doentia e se manifestando como um diabo sobre a vida do outro, embora faça tudo isso em nome de Deus e da fé em Jesus. Não hajam como dominadores. Senhor, eu oro para que aqueles que estejam nas mãos desses dominadores sejam libertos dessa escravidão emocional, espiritual, intelectual, em nome de Jesus. E eu oro por esses dominadores de mentes humanas que se convertam ao amor, a Jesus e ao conhecimento do Evangelho, com lágrimas, com arrependimento, com metanoia, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nas mãos desses manipuladores, a fim de que tenham seus olhos abertos. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Exemplo. Quem é do Evangelho guia pelo exemplo, não guia pela dominação, não guia pela imposição, não guia pelo comportamento que se manifesta apenas nas aparências, apenas na frente dos outros. Quem é do Evangelho guia pelo jeito de ser. Afinal de contas,
Quando se manifestar o Supremo Pastor, já que o rebanho é dele e não nosso, nós só estamos cuidando segundo a sua mente e o seu coração? Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Quando aquele que é o pastor dos pastores, o santo dos santos, o mestre dos mestres, quando o Supremo Pastor vier, por vocês estarem cuidando com humildade, graça, benevolência do rebanho desse Supremo Pastor, vocês receberão a coroa da glória que não morre, que não acaba, que não sucumbe. Mas hajam assim, conforme o Supremo Pastor. Olhem para Jesus. Como é que Jesus tratava as pessoas? As meretrizes, os adúlteros. Como é que Jesus lidava com os samaritanos, com os estrangeiros, com os religiosos? Como é que Jesus lidava com aqueles que estavam com o espírito aflito? Como é que Jesus lidava com aqueles que se manifestavam na sua direção pedindo ajuda, pedindo misericórdia? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Como é que Jesus lidava com os endemoniados? Como é que Jesus lidava com aqueles que precisavam de cura? Como é que Jesus lidava com os inconstantes? Como é que Jesus lidava com as pessoas que não conseguiam dar conta das suas próprias emoções? Cuide do rebanho de Deus, não como dominadores, não por ganância, mas com desejo de servir, como exemplos para o rebanho, na consciência de que o Supremo Pastor está vindo. E quando ele se manifestar, se estivermos agindo bem, receberemos dele a coroa imperecível, coroa da glória. Que Deus nos dê graça de vivermos assim, com essa consciência, com a consciência de que nós não fomos chamados a viver para a nossa glória, para o nosso benefício, para a nossa vontade, que tenhamos essa capacidade de aprender que a mesma mansidão e humildade que houve em Cristo Jesus deve pautar a nossa vida em todos os momentos dela, especialmente quando tem alguém vulnerável, aberta a nós, para receber da gente conselho, palavra, ajuda, suporte. Ai de mim se o meu coração se desviar disso. Ai de mim se a minha alma começar a utilizar dessa oportunidade, desse espaço que eu tenho, para a minha própria edificação, para a edificação da minha glória pessoal. Ai de mim se eu utilizar desses queridos e queridas que abrem o coração a mim, para fazer deles plataforma para o meu sucesso, arrancando suas peles, devorando os seus corações e as suas carnes, para que a minha vontade seja feita e não a vontade do Senhor. Ai de mim se o meu coração se desviar. Ai de mim se a minha alma se ensoberbecer. Ai de mim se o meu coração perder o fio da meada, perder a mansidão, perder a consciência de que o rebanho é do Senhor e não meu, e portanto eu preciso cuidar dele segundo as instruções do Senhor e não segundo aquilo que acha sábio o meu coração. Que essa consciência se instale
se enraize em cada um de nós, porque pode ser que você não seja pastor de muitos, mas pode ser que você seja pastor de um, de dois, de três. Quem sabe você seja pastor dos seus filhos. Todo pai exerce o pastoreamento, toda mãe exerce a experiência pastoral na sua casa, na medida em que ela escolhe, ele escolhe o milagre da maternidade e da paternidade. Talvez você não seja pastor de 50, de 100, de 1000, de 5.000, mas você tem um grupo de pessoas que olham para você, esperam de você uma direção. Portanto, guarde essa palavra do apóstolo Pedro no seu coração. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. O rebanho é de Deus, mas está aos seus cuidados. Cuide dele, não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Não por ganância, mas com o desejo de servir. Não como dominador, mas como exemplo para o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar, queridos. Vamos orar. A Valéria mandou aqui um bom dia. A Ângela também mandou aqui um bom dia. Vamos orar, queridos. Vamos orar para que os nossos corações permaneçam assim, com esse pensamento, com essa mentalidade. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse dia. Nós não nos cansamos de aprender o Evangelho de Jesus. E hoje, o Evangelho de Jesus reproduzido pelo apóstolo Pedro, aplicando o que ele aprendeu pessoalmente contigo aos queridos destinatários de sua carta. Ah, Senhor, livra-nos da ganância, livra-nos do orgulho, livra-nos de sermos lobos com pele de ovelhas, livra-nos de sermos gente impositiva, manipuladora, que aprendeu os caminhos das emoções humanas para manuseá-las em nosso bel prazer. Livra-nos desse coração, desse espírito, que é o espírito anticristo, é o espírito contra o que Jesus ensinou. Nos ensine, Senhor, o caminho da mansidão, da humildade, da paciência, do cuidado mútuo. Nos ensine, nos ajude, nos fortaleça nesse caminho. Em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. A Ruth Silva disse: vamos continuar orando pela Maria Alice, que está com Covid. Ela continua na UTI. Obrigado pela sugestão, Ruth. Vamos orar sim. A Grace de Capinzal disse: vamos orando pela Kai. Hoje ela está para ganhar alta e continuar o tratamento em casa. Graças a Deus as coisas estão clareando e o organismo dela está se restabelecendo. Gratidão. Vamos orar, Grace, pela Kai. A Grace de São Paulo trouxe notícias do Fernando, que oramos ontem, lembra? Pelo nódulo no pâncreas. Bom dia, irmãos. Obrigado pelas orações. Graças a Deus a cirurgia foi muito bem sucedida. Acabei de conversar com os médicos e a primeira coisa que ele me disse foi que devia ter muita gente orando, porque o nódulo foi retirado com sucesso, sem comprometimento com o restante do pâncreas.
Ele virá direto para o quarto daqui a pouco. Previsão de alta sexta-feira, por causa do dreno que é colocado. Em tudo dai graça, agora é o momento de louvarmos e agradecermos o nosso Deus pelo seu amor e cuidado. Amém. A Isabel disse: eu pedi orações pela Vitória, gostaria de agradecer, ela já está em casa, em tratamento com a quimioterapia, mas se encontra muito deprimida e com medo de não tolerar todo o tratamento. Vamos continuar orando pela Vitória, lidando com questões relacionadas ao câncer. A Rita disse: pessoal, eu irei com meu pai ao ICESP, passar pelo geriatra e definir qual é a doença neurológica que ele tem, se é Parkinson, demência ou micro-AVCs. Ele está bastante apreensivo e tem deixado a vida sair dele. Olha só, meu pai tem deixado a vida sair dele, está desistindo da vida, porque também tem um quadro depressivo grave. Peço que orem por mim, que seja boa o suficiente para ele, para que ele reconheça não a minha bondade, mas a que vem do alto, e que ele fique em paz ao ouvir o diagnóstico. Beijos e obrigada. Vamos orar por esses queridos. Vamos orar, Lu. Bom dia, Lu Guerreiro. Vamos orar por estes queridos, esses pedidos de oração. Pai, queremos pedir a Tua graça e continuar trazendo a vida da Maria Alice e também da Kai. Ambas estão ainda no hospital, ambas estão ainda sob observação dos médicos. Que a Tua bondade esteja sobre a vida delas, que elas recebam a graça e a alegria da recuperação, que os médicos fiquem perplexos, como ficaram no caso do Fernando, dizendo: olha, deve ter muita gente orando por essa pessoa, porque a melhora foi acima do esperado. E olha que os médicos estão acostumados a verem de tudo nos hospitais. Quando eles dizem que algo diferente aconteceu, é porque eles sabem do que estão falando. Eles têm experiência e nós sabemos, cremos pela fé, que o Senhor está agindo nessas pessoas que trazemos diante de Ti, que são os Seus filhos. O Senhor cuida delas desde o nascimento. O Senhor as conhece desde o ventre de suas mães. Mas nós trazemos aqui como um privilégio, uma oportunidade de participar da restauração da vida delas, da história de vida delas. Nós sabemos que o Senhor cuida delas com amor, com carinho. E nós viemos aqui porque o Senhor nos oportunizou esses momentos. O Senhor nos instigou a orar, o Senhor nos estimulou a orar. E o Senhor disse que quando a gente trouxesse algo diante do Senhor, onde 2 ou 3 pedirem algo, concordarem sobre algo e orarem, o Pai que está no céu, segundo a sua vontade, lhes dará. E assim estamos fazendo, segundo a sua promessa, segundo a sua palavra. Abençoe a Maria Alice, a Kailane, abençoe o Fernando, abençoe ele, que ele tenha uma recuperação ainda mais milagrosa. Abençoe também a Vitória, que está com medo de não tolerar o tratamento, que está depressiva. Dê força, Vitória, nessa quimioterapia, dê força a ela, Senhor. Que ela encontre uma energia interior para lidar com tudo isso que ela está passando. Que ela encontre recursos psicológicos. Dê forças à Vitória, Senhor. Dê forças também ao pai da Rita, que também está com depressão, está com dificuldade de lidar com o seu problema neurológico. Dê força a ele. Que ele não desista da vida. A pior coisa que pode acontecer para alguém que está enfrentando qualquer tipo de doença é isso que a Rita disse: é deixar a vida sair da pessoa, é desistir, é entregar a toalha, entregar os pontos, é dizer que não dá mais,
quando dá para superar, dá para encarar com coragem. Dê força para que seja assim. Dê forças, dê forças, dê forças, Pai. Para a glória do Teu nome, dê forças a ele e à sua família. Dê forças a Rita. Dê forças. Em nome de Jesus. Oramos assim, como comunidade. Oramos como caminhantes aprendizes na direção dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. A Josi aqui mandou um bom dia. Bom dia, Josi. Que coisa boa. Que bom estarmos juntos. Muito obrigado. Vocês sabem que esse episódio, esse momento juntos, esse tempo de oração e reflexão vai ficar gravado no blog Caminhante Aprendiz. Você pode ir lá, entrar no www.caminhanteaprendiz.com.br. Até o meio-dia de hoje estará lá registrado tanto o áudio para você ouvir aí na sua caminhada, enquanto você limpa a casa, na sua ginástica, na sua academia, quanto também o vídeo no YouTube, caso você queira ter uma experiência mais completa, ouvir, assistir, tá bom? Você pode também se utilizar do vídeo no YouTube. Deixe os seus comentários lá no YouTube. No vídeo de amanhã eu vou comentar os comentários, então estendendo esses conteúdos que vocês colocam nos comentários, para a gente ter essa interação. E amanhã estaremos juntos novamente, se Deus nos permitir, às 7 horas da manhã, com o programa Oração de Cada Dia. Tá bom, queridos? Um beijo a todos vocês, que Deus os abençoe. Fique aí mais um pouquinho com a música Não é Fácil, da Marisa Monte, e assim eu me despeço de vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.